Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é só começar, e o assunto de hoje é criando a tabela de usuário. Beleza, galera? Então nesse vídeo de hoje a gente vai dar sequência ao assunto que nós falamos no vídeo passado, que foi começamos a preparar os campos do nosso aplicativo para que a gente pudesse armazenar a senha no banco de dados ao invés de ter a senha armazenada fixo, né, hardcode ali no nosso código. E nós começamos a preparar o design, agora nós vamos trabalhar os bastidores, ou seja, trabalhar a parte da tabela e da preparação para os dados. Então, se você é novo por aqui, gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, deixa o like aí, galera, fortalece o canal. Você se inscrevendo também, deixa o seu like lá. Tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo legal e assim a gente vai propagando a nossa viagem no mundo da programação. Fechado? Vamos lá. Então é o seguinte, galera. Deixa eu aproximar aqui porque eu quero que vocês vejam aqui algumas coisas importantes nesse contexto de hoje, tá? Seguinte. No pacote controller, eu criei aqui uma classe Java e nomeei ela de senha controller, tá? Eu vou explicar para vocês aqui qual é o processo que a gente está fazendo no projeto que é MVC, né? MVC. Então deixa eu só explicar novamente aqui. MVC Model View Controller, né? É um padrão de desenvolvimento. A gente já falou bastante sobre banco de dados nesse padrão com esse aplicativo, inclusive, na playlist de banco de dados, que eu vou deixar aqui para vocês no final desse vídeo, beleza? Então, assim, toda essa construção, né, relacionada a banco de dados, o pessoal já viu aí na playlist de banco, né? A gente, até aqui, nós não focamos muito aqui no desenvolvimento desse aplicativo, na playlist de Android, com questões do banco. Então, o que eu vou fazer aqui eu vou explicar um pouco dessa estrutura e à medida que a gente for falando sobre questões relacionadas a banco de dados no nosso aplicativo, eu vou, então, pontuando algumas coisas aqui para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma dificuldade, vocês podem ir diretamente na playlist de banco de dados, recomendo, para que vocês entendam aqui tudo praticamente do que a gente fez aqui nesse contexto relacionado a banco, beleza? Mas fiquem tranquilos que eu vou pontuando aqui dentro do aplicativo também, certo? Bom, dito isso, agora vou aproximar, explicar para vocês. Então eu vim aqui no pacote controller e criei uma classe chamada senha controller. E o que tem dentro dessa senha controller? Essa aqui é a senha data model. Espera aí, achei que eu estava com ela aberta aqui. Senha controller. E o que eu fiz aqui dentro dessa senha controller? Eu criei a classe, vocês já sabem como a gente cria uma classe, né? Uma classe Java. Só clicar com o botão direito no pacote, New Class Java. Beleza. E a única coisa que eu fiz aqui por enquanto foi Extends Database. O que é Extends Database? Dentro do conceito da orientação a objeto, database é a superclasse e eu estou na controller estendendo a superclasse database. Beleza? Então estou herdando essa classe. Ponto. Simples assim. Quando eu faço Extends Database, já dá aqui um vermelhinho, né? Já dá aqui falando que tem alguma coisa errada aqui na história. Bom, o que está acontecendo aqui? Se você vier aqui na lâmpadazinha, ó, ele vai pedir para a gente criar o construtor baseado, né, de acordo com o construtor da superclasse. Por quê? Porque eu estendi database aqui. Então, quando eu faço isso, ele vai pedir um construtor que exista na superclasse. Beleza?
E com isso a gente vai conseguir ter acesso aos métodos relativos à criação e conexão com o banco de dados. Fechado? Então é isso aí, ó. Então, create constructor matching super. Quando eu faço isso, ele cria um construtor baseado na superclasse, passando o que como parâmetro? O contexto. Beleza, vocês podem ver que já resolveu o problema aqui. E esse imports aqui, como é que ele surgiu aqui? Simplesmente o fato de eu estender database já trouxe esse imports para cá, certo? Então, já resolvemos um primeiro problema. A classe database, o que tem essa classe database? Onde que ela está, né? Ela está no pacote data source. O que tem a classe database? A classe database, como eu disse, tem os métodos, né, de criação e acesso, né, a manipulação dos dados aqui, certo? Então, para você entender como a gente criou essa classe aqui, ó, basta você assistir lá os vídeos relacionados a banco de dados. Eu estou usando, obviamente, o SQLite e eu utilizei essa estrutura aqui porque eu usei esse aplicativo, né, para construir lá na playlist. Então, essa playlist vai te auxiliar na questão relacionada ao banco de dados, como eu já disse várias vezes, mas eu estou enfatizando porque é importante você saber onde você vai buscar referência, tá? Então, muito bem. Aqui dentro eu tenho um método void onCreate. O que eu passo para esse método onCreate de parâmetro aqui, ó? Eu passo um objeto chamado BD, do tipo SQLite Database. O que é esse objeto BD? Esse objeto BD é um objeto que eu declarei aqui, que vai ter acesso a executar, abrir, escrever o banco de dados, entre outros métodos. Então, olha aqui, ó. Eu criei uma classe chamada database, estendendo o que? SQLite Open Helper. Essa classe, né, como nós já vimos, tá? Lembrando que eu estou fazendo aqui um resumo, né? Estou recapitulando aqui para que vocês possam relembrar essas questões. A classe SQLite Open Helper ela vai lidar com os métodos, né, de manipulação do SQLite Open Helper, né, vamos dizer assim, tá? Então eu criei uma classe database que vai ter acesso ao banco para fazer diversas operações, estendendo o SQLite Open Helper. Criei aqui duas constantes estáticas finais, né, passando o nome do banco e passando a versão do banco. Olha aqui, aí declarei o objeto SQLite Database BD. Olha aqui o construtor baseado na super, onde eu passo o contexto lá na classe controller que estende database, né? Esse contexto aqui, ao contexto do super, então faz todo sentido o que a gente acabou de fazer lá. Nome do banco, versão do banco. Esse objeto BD pega o banco para a escrita. Beleza. Feito isso, o que eu preciso criar aqui nessa classe? No método onCreate, para que ele crie o banco através do objeto BD, que está preenchido aqui, né? Ó, faz todo sentido, tá, galera? Aí, ó. Eu já tinha um comando aqui para executar o SQL da cliente data model comando query create. Eu acrescentei aqui agora um exec SQL sem a data model ponto comando create query create. Isso que eu fiz aqui, beleza? Então, ligando os pontos aqui, ó. Se você olha o data model sem a data model,
ele tem a mesma estrutura que eu utilizei no cliente Data Model. Porém, está até selecionado que eu acabei dando um Ctrl C, né? Porém, uma tabela diferente e campos diferentes, né? Então, por isso que eu preciso do Data Model. E aí, quando eu vou, então... Deixa eu fechar esse cliente Data Model aqui, que eu não preciso mais dele. Deixa eu fechar esse iLayout aqui também, que eu não preciso. Quando eu vou lá em senha controller, eu simplesmente criei o construtor baseado no super, né? Eu não preciso mais desse cliente controller aqui também. E o senha data model, ele vai retornar o comando a ser executado. Então, quando eu utilizo a classe database do pacote data source, eu preciso colocar aqui a instrução para execução desse comando SQL de criação que está em senha data model. Fechado, galera? Deu para entender essa amarração toda aí? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nosso aplicativo em modo debug para, na hora que a gente rodar o debug, a gente vai acessar o App Inspection e nós vamos ver então a nossa tabela criada, a tabela de usuários, tá? Eu já previamente removi aqui o aplicativo do meu dispositivo físico. Eu estou com o dispositivo físico conectado, mas eu não vou espelhar no Viso, porque o que a gente precisa ver está aqui. Basta fazer por aqui. Beleza, então eu vou iniciar o debug, ele vai subir, ó, ao Gradle aqui, ele vai subir, e assim que ele subir, eu vou clicar em App Inspection, para que no App Inspection a gente veja a nova tabela criada. Certo? Está rodando aqui no dispositivo. Agora eu vou clicar aqui em App Inspection. Certo? E aqui ele vai então carregar o banco para a gente. Uma coisa boa é que se o aplicativo já rodou, significa o seguinte, significa que deu tudo certo. E olha aqui embaixo você já consegue ver, né, as duas tabelas, ó, como eu havia dito para vocês. Se a gente aproximar aqui, agora o nosso aplicativo tem uma tabela cliente e uma tabela senha, ok? Por enquanto, eu ainda não vou remover do nosso código a mensagem hardcode, porque como a gente não tem nada na nossa tabela senha, eu não estou falando tabela usuário, né? Mas a tabela aqui está com o nome de senha, né? Como a gente não tem nada na tabela senha, então a gente precisa entrar no aplicativo daquela forma, né? Não houve ainda nenhuma modificação no botão de comando e tudo mais. Então, como eu disse a vocês, né? Aos poucos a gente vai, conforme a gente sempre fez aqui no canal, vamos no passo a passo. Então, relembrando esse processo aqui hoje, esse vídeo tinha o objetivo de refrescar a memória de vocês, que já tinham visto, que já tem um certo contato, e aqueles que não viram, aqueles que não sabem como proceder com esse padrão, está aí. Para quem é novidade, aprendeu como estender uma classe database, uma classe com SQLite e executar um comando SQL para criar uma tabela. Beleza? Eu sei que várias pessoas viram aqui essa playlist até esse momento e também a playlist de banco de dados. Então, assim, mas mesmo se surgir alguma dúvida, alguma dificuldade, vocês podem mandar mensagem no e-mail, podem me marcar no comentário, no vídeo, e assim a gente vai interagindo. Combinado, pessoal? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro.
Um forte abraço, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês, hoje e sempre. Valeu!